Estamos iniciando mais um Conversando de Espiritismo. Hoje é o número 8. E o tema que nós escolhemos é o tema que fala sobre a morte. Antes de entrar no tema, eu queria pedir desculpa, porque hoje seria a biografia de Humberto de Campos. Mas nós vamos deixar para a próxima semana, pela importância do tema de hoje também. Chama-se Considerações sobre a Morte. Continuamos com a reclusão, claro, obrigada, ainda que se fale que está estável aqui no Rio e que está caindo, mas o número de mortos ontem foi cento e alguma coisa, 109 parece, 104. São muitos mortos. E essa situação nos remete a continuar com nosso afastamento social, o máximo. E essa questão agora, ela nos trouxe, além da doença, a morte. Mais de 100 mil mortos e continua crescendo. Não sabemos quanto chegaremos no final. Mas, enfim, vale a pena uma reflexão sobre a morte, porque ela tem impactado muita gente. Hoje eu recebi a notícia de um amigo meu que morreu, vítima dessa situação, jovem ainda, médico, Eduardo, filho do Jorge Andréa, grande amigo meu também, já desencarnado. E conheço também meus filhos, que são amigos de minhas filhas, então somos todos impactados pela morte. E aí vem algumas questões que nos afetam, queiramos ou não. E depois de uma morte próxima, o que acontece conosco? Levamos um impacto, às vezes não entendemos, e nesse impacto nós ficamos afetivamente impactados. E não só isso, o convívio do outro fica longe. Então, vamos a participar daquele rito funerário, né? Vamos na igreja, ou sei lá, na unidade religiosa que seja, vamos no cemitério, tem o velório, e aí eu fico observando, às vezes, no velório que as pessoas ficam conversando, vão para fora se encontrar tanto tempo, e a memória daquele que desencarnou, ela fica longe. Mas, enfim, alguém aparece às vezes para orar e bota toda a família para orar, quem quiser. Mas é um impacto para os amigos, para a família, para os mais chegados, né? E o que acontece nesse instante? Em alguma reflexão nos leva ao seguinte: alguma coisa morre dentro de nós também. E, na verdade, que a palavra não é morte, porque a morte não existe. É uma transformação. Então, alguma coisa se transforma. Mas vamos continuar falando de morte, que é mais comum, né? Uma parte nossa também morre, porque não teremos mais o convívio daquele que partiu. E precisamos de um tempo. No primeiro instante a gente chora, né? Chora, temos que chorar. Tem pessoas que falam comigo: não, você tem que ser forte, você é espírita, não chora. Lê do engano. Nós temos que chorar. É um impacto afetivo e a nossa emoção e a nossa sensibilidade. Devemos chorar. Ficamos tristes? Ah, mas eu sou muito forte. Me ensinaram desde criança que homem não chora, né? Sofri muito porque eu sou chorão. Todo mundo falava comigo: você chora muito. Eu choro muito, sou muito sensível. Não parece, mas eu sou. Nós temos que chorar, perdemos alguém, perdemos, né? É uma sensação de perda. Podemos mudar a palavra, mas é uma sensação de perda. Precisamos de um luto. Não é andar de preto, mas o luto é o tempo que nós precisamos para nos recuperar. Independente do que a gente saiba ou não saiba sobre a morte, sobre as nossas crenças, independente de religião e de filosofia, porque está dentro de nós. É a emoção que estamos sentindo. Preciso de um tempo até me acostumar um pouco com a ausência do outro. E quando lembre, talvez chore de novo.
Estou falando coisa que parece que não sou espírita, né? Mas você vai ver depois o que fala o espiritismo para nós. Tudo faz parte dessa questão. Então, se choramos, disse aqui o seguinte: uma lágrima escreve um poema silencioso no meu rosto, diante de uma cena que aguça a memória de alguém que se foi, mesmo tempos depois da sua partida. Isso faz naturalmente parte do nosso eterno amor. A lágrima é a joia brilhante que ele, o amor, em nós produziu. Choramos porque amamos o outro. A sensibilidade não é fraqueza. Não devemos negar essa dor porque isso tem um impacto emocional muito forte. E o rito fúnebre, participar do funeral, levar até o final. Ver quando o caixão some e começam a jogar terra e jogamos flores, é parte do processo. E aí então isso nos leva a dizer o seguinte: olha, acabei por compreender que a morte é um processo tão divino quanto o restante da criação. E ocorre por diversas razões, algumas insondáveis para nós. Então a morte faz parte da vida. E nós escutamos muito as pessoas dizerem: ah, eu sei que a gente nasce e morre. Eu também sei. Todos sabemos. Nossa fatalidade é nascer e a outra fatalidade é morrer. E não levamos nada, né? Morremos sozinhos e não levamos nada. Chegamos sem nada e partimos sem nada. Fisicamente estou falando, né? E aí nós vamos então procurar um pouco da doutrina espírita. O que fala a doutrina espírita para nós? Aí tem vários conceitos, que eu vou colocar assim bem rápido, porque já todos sabem. A reencarnação é um dos principais conceitos. A crença em Deus, logicamente. A vida continua. A morte não existe, isso que nós dizemos. Somos corpo somático, esse corpo de carne, perispírito, que envolve o corpo, e o espírito. Somos três em um. E quando o corpo morre, ele se transforma. Isso também sabemos. Isso está tudo no livro dos Espíritos. Na parte 1, capítulo 4, na parte 2, capítulo 3, na parte 4, capítulo 1. E aí temos que estudar conhecimento. O conhecimento faz parte da vida. E essa reflexão que estamos fazendo é uma reflexão que é obrigatória. Sabem por quê? Porque eu vou falar de uma questão agora que não tinha falado. Nós temos medo de morrer, porque não sabemos o que vem pelo outro lado. Não sabemos se cumprimos todo o nosso compromisso reencarnatório. Temos dúvidas ainda. Olha, eu sou espírita convicto, mas temos dúvidas, tenho medo. Não quero morrer agora. Se alguém me pergunta, você quer morrer? Não, não quero. Tanto que estou me cuidando muito para não ficar doente e morrer. E aí nós vamos então repetir. Livro dos Espíritos. Parte 1, capítulo 4. Parte 2, capítulo 3. Parte 4, capítulo 1. E no livro do grande André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, médium confiável, capítulo 11, ele descreve a morte de um pai de família que tem os dois filhos, está com a esposa dele, e ele naturalmente enfrenta a morte, junto com a família e com os filhos, porque ele assumiu algumas coisas que são importantes que nós pensemos, se fazemos dessa forma. Saber viver bem para bem morrer. Essa aqui é a grande questão. Ele instituiu o culto do lar envolvendo toda a família, inclusive filhos pequenos e outros familiares. Sempre colaborou com as obras do bem, sempre. Homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. Então, meditação e espiritualidade superior. Preparou a todos no esclarecimento da vida eterna. Falava com todo mundo sobre esses assuntos. Quem quisesse escutar. Revelava-se tranquilo e confiante. Envolveu os filhos pequenos
nesse instante, preparando-os para o entendimento do desencarne e da continuidade da vida. E aí, então, ele volta ao plano espiritual, como todos voltamos, para verificar nossa evolução e progresso. Não é para sermos castigados. Ah, vou sofrer eternamente, vou para o inferno, vou ser castigado. Não consegui fazer tudo o que podia. Nem conseguimos no dia a dia. Tinha um exemplo que duas pensadoras falando uma com a outra, e uma falava assim: faz um exercício sobre a morte. Pensa que hoje é o último dia da morte e verifica se durante o dia você fez tudo o que era adequado porque você está morrendo. Aí nós pensamos: o que eu fiz hoje? Pô, fiquei brigando com alguém porque caiu um negócio no chão e sujou. Ah, fiquei brigando por um negócio que não tinha muita importância. E vou morrer amanhã? Tem alguma coisa errada. Então, esse exemplo aí do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 11, dê uma lida. É muito adequado ao momento. E tem um livro que é de uma doutora chamado O Fenômeno da Morte. A doutora Elizabeth Kubler-Ross. É Kubler, porque tem dois, que tem crema, né? Mas Kubler-Ross. Ela é uma especialista e trata do instante da morte. Tem vários livros, mas esse livro é muito simples e vale a pena ler. Parece que ele é espírita, mas não é. Eu queria ler uma história para vocês para finalizar. Uma história simples, apesar de que o vídeo vai ficar um pouco longo, né? Mas era assim. História de Eros e a morte. Eros, filho de Afrodite, a deusa do amor, era o cupido que atirava suas flechas do amor, deixando as pessoas apaixonadas. Coisa linda, né? Ele carregava as flechas sempre consigo, e numa tarde quente, cansado de brincar e sentindo muito calor, Eros abrigou-se numa caverna fresca e escura, querendo apenas descansar. Eros jogou-se displicentemente ao chão, tão descuidadamente que todas suas flechas caíram. Eros não sabia, mas estava na caverna de Thanatos, o deus da morte. Quando ele acordou, percebeu que suas flechas do amor tinham se misturado com as flechas do deus da morte, que também estavam espalhadas no solo da caverna. Eram tão parecidas que Eros não conseguiu distingui-las, mas sabendo quantas flechas tinha levado consigo, ajuntou a quantidade certa e partiu. Naturalmente, Eros levou algumas flechas que pertenciam a Thanatos e deixou algumas das suas. E é assim que vemos frequentemente os corações dos velhos e dos moribundos atingidos pelas flechas do amor. E às vezes vemos os corações dos jovens capturados pela morte. Boa história, né? Chama-se Eros e a Morte. Isso nos dá também uma visão adequada, mas para tudo precisamos de uma reflexão. Então estamos enfrentando a doença e a morte. Tenhamos essa clareza, saibamos viver bem para bem morrer. Estaremos seguindo Jesus, já somos bons e os bons preponderarão. Meu nome é Sérgio Rodrigues, estudioso espírita, presidente do Centro Espírita Emmanuel da Lapa, no Rio de Janeiro, e professor do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, onde compartilho, entre outros, com Américo Domingues Nunes Filho e Luís Lemos, grandes espíritas, pouco conhecidos, mas são grandes espíritas. Que Deus nos abençoe a todos.